Olá para todos, bem-vindos a mais um debate virtual de Money Report. Hoje nós vamos falar sobre o Day After das bolsas. E talvez isso possa parecer um pouco prematuro, no momento em que todos estão pensando no dia de hoje, nos problemas, que não são poucos, para serem resolvidos agora. De fato, essa é uma questão que pode parecer longínqua, mas ela não é. O capitalismo, ele muitas vezes nos dá oportunidades que surgem do planejamento. É óbvio que a pandemia é um assunto que não poderia ter sido planejado ou imaginado por ninguém, mas a saída, por exemplo, do isolamento social é algo que nós podemos imaginar as consequências e talvez nos prepararmos para isso. Justamente para debater as consequências de tudo isso no mundo das bolsas de valores, nós trouxemos aqui um time de grandes especialistas para falar sobre o mercado acionário. São eles Tony Volpão, economista-chefe do Banco UBS, Alberto Leite, chairman da FS Securities, Henrique Breda, gestor do Fundo Alaska, e Renato Oshman, advogado com especialização em assuntos relativos ao capital aberto das empresas. Antes de começar o nosso debate, eu queria agradecer a Adobe, um dos nossos patrocinadores, que será representada pelo CEO Federico Grosso. A Adobe é uma das maiores desenvolvedoras de programas de computador do mundo, com forte atuação em softwares para multimídia, marketing digital e criatividade. Bom, vamos começar então com a visão do Tony Volpão. Cada um de vocês vai ter 10 minutos para expor os seus pontos de vista e depois nós vamos partir para perguntas que já começaram a chegar pela ferramenta. Você que está conectado conosco verá aqui embaixo na nossa tela um campo no qual vocês podem fazer as perguntas e eu vou tentar fazer uma espécie de filtro aqui. Já peço desculpas de antemão, porque nunca é possível colocar todas as perguntas para os nossos debatedores, mas eu vou tentar juntar, na medida do possível, os assuntos correlatos e atender a todos. Então, Tony, por favor, seus 10 minutos. Bom dia a todos, obrigado por estar conosco, espero que todos vocês estejam bem. Eu queria tentar tipificar um pouquinho de como essa crise, ou como a recessão que a gente está enfrentando, em função dessa pandemia, é muito diferente de uma recessão normal, até de uma crise financeira normal, como as várias que a gente tem tido nos últimos 20 anos. Essa queda de atividade que a gente está vendo no mundo e também no Brasil, essas quedas muito grandes, a gente viu dados nos Estados Unidos ontem, por exemplo, vendas a varejos caindo quase 10% de um mês para o outro, ela não está vindo pelo fato que essas empresas ou essas lojas estavam acumulando algum tipo de desequilíbrio econômico, fizeram algum tipo de erro nas suas estratégias de negócio que levou elas a fecharem. Isso está ocorrendo porque, em função da própria pandemia, o governo mandou essas lojas e fábricas fecharem. Então, isso é muito diferente, cria aquilo que até estou pensando em escrever um relatório sobre isso nos próximos dias, que cria o que eu estou pensando, a gente devia chamar de uma recessão binária, no sentido que você tem um momento zero, onde as coisas fecham, em função da necessidade de ter lockdowns ou distanciamento social, e tem um momento onde elas abrem. Então, você vai de 0 a 1. Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, encontra um pouquinho do grande pessimismo que eu estou vendo em vários comentários, o FMI ontem falando uma recessão no Brasil de 5%, o Armínio Fraga hoje no Valor Econômico falando entre 6% e 8%, eu acho que a pergunta tem que ser invertida. Por que a gente não vai ter uma recuperação em V? Porque, teoricamente, se você fecha alguma coisa e ela abre, você vai ter uma queda muito discreta na atividade daquela atividade econômica, vai ter uma queda muito discreta, mas aí quando você abre ela, deveria ter uma alta discreta. Então, por que a gente não vai ter uma recuperação em V? Bom, agora eu vou dar as razões pelos quais eu acho que nós não teremos uma recuperação em V, e eu acho que isso é importante tentar entender essas razões, e ver exatamente onde há o risco, o tamanho dessas razões, os riscos que podem vir dessas razões em ter uma recessão muito mais profunda, como está sendo projetado por várias pessoas, como acabei de comentar. Bom, então,
Qual o primeiro problema? O primeiro problema é que você tem, é muito diferente, por exemplo, da crise de 2008. A crise de 2008 foi uma recessão de balanço, né? Foi uma crise financeira que estava meio que embutida, né, no balanço, especialmente do setor financeiro e do setor bancário. Isso aqui, essa recessão é uma recessão do income statement, é uma recessão de cash flow, uma recessão de receita, né? É uma parada súbita na receita, tanto das empresas como dos trabalhadores. Então, qual tem sido a resposta correta de política econômica nesse sentido? Tem sido a de criar programas para você plugar, né, essa falta de receita durante o tempo que nós seremos forçados, em função da pandemia, a ficar nesse isolamento social, nesse distanciamento social. Se você conseguisse perfeitamente plugar essa falta de cash flow, né, plugar essa falta de receita, em tese, você impediria que houvesse a desorganização da economia, né? Porque o que causa uma recessão, na verdade, é a desorganização da economia causada por algum tipo de choque. O que é isso? As pessoas sendo demitidas e as empresas indo para a bancarrota. Se você conseguisse, teoricamente, perfeitamente plugar esses buracos, você não teria uma recessão e você teria, de fato, né, essa recuperação em V. Então, o primeiro problema é que, apesar do fato que o Brasil tem anunciado vários tipos de programas para fazer exatamente isso, e a gente aqui no UBS, olhando para, a gente tem uma equipe de economistas globais, então a gente está seguindo, né, a reação fiscal de todos os países. No âmbito dos países emergentes, o Brasil está anunciando, em termos de todos os programas que foram anunciados até agora, um dos mais agressivos pacotes fiscais de crédito de qualquer outro país emergente. Então, nesse sentido, a gente está muito mais próximo da reação que você está vendo em países desenvolvidos, apesar que é abaixo do que a gente está vendo desses países, né, e tendo uma reação muito, muito maior para tentar exatamente, né, plugar esses buracos. Então, isso é uma boa notícia, porque eu acho que, do ponto de vista tanto da sustentação fiscal de médio e longo prazo, mas também do crescimento econômico, é para gastar esse dinheiro. Infelizmente, como a gente sabe, a gente está vendo na prática, tá, esses programas são imperfeitos, né? Vai ter vários agentes econômicos que não vão ser atingidos por eles, tem problemas de execução, tudo isso que a gente está vendo. Então, a primeira razão pelo qual a gente não vai ter uma recuperação IV é a imperfeição desses programas, né, no sentido coletivo de todos esses programas, apesar que eles estão indo na direção certa. Qual a segunda razão para não ter uma recuperação IV? É que é muito provável, vendo aquilo que já está sendo planejado, pelo menos em outros países, que a forma de abertura da economia será gradual e também diferente para diferentes setores. Então, a ideia é que você não abre, né, a gente fechou rapidamente, mas a abertura vai ser gradual e variável. Vai depender muito do local, vai depender, por exemplo, da capacidade hospitalar daquele local, e ele será bastante diferenciado por setores. Então, por exemplo, a indústria, por exemplo, é uma coisa que pode abrir relativamente rápido, porque dentro de uma indústria, tomando os devidos cuidados, a atividade industrial não é uma onde o risco de você criar um segundo pico de contágio ou um cluster de contágio é muito grande. Agora, por exemplo, o shopping center é exatamente alguma coisa que uma atividade comercial onde esse risco é muito maior. Então, o que a gente deve ver no Brasil, na medida que a gente começa a abrir a economia, é essa abertura variável. Então, na medida que certos setores não estão abrindo, ou estão abrindo bastante devagar, isso terá um impacto negativo sobre a economia. Terceira razão, quando que a abertura vai acontecer? Né? Em outros países, como Alemanha, Estados Unidos, a gente já está começando a ter ideia do timing da abertura. Nós não temos isso aqui no Brasil. Não está claro, especialmente em São Paulo, né, que é mais de 30% do PIB, quando essa abertura vai acontecer. E mais tempo que fica, né, nesse período de distanciamento social, pior o impacto sobre a economia, porque mais estressados serão esses programas de apoio à receita das empresas e à renda dos trabalhadores. Então, o custo aumenta, né, e, vamos dizer, a eficiência marginal desses programas começa a cair ao longo do tempo. Então, quando abrir, também vai ser um fator muito importante para ver exatamente qual será o impacto na economia indo para frente. E terceiro e último impacto, e esse talvez seja o mais difícil de realmente
prever com qualquer exatidão, é qual será o impacto permanente sobre o comportamento dos agentes econômicos. Então, tem muitas pessoas dizendo, por exemplo, aquelas projeções mais pessimistas pressupõem que quando a gente começar a abrir a economia, que o consumidor, por exemplo, ele vai sair dessa experiência em estado de choque. Ele não vai querer consumir, ele não vai querer ir para os restaurantes, porque ele vai temer contágio, vai ter um aumento exógeno da taxa de poupança, e esse tipo de coisa, obviamente, teria um impacto muito negativo para o crescimento econômico indo para frente. Tá? E mesma coisa no caso das empresas. Né? Se as empresas saírem dessa experiência em grande estado de choque, a taxa de investimento vai ter uma queda exógena, e aí a recuperação econômica será muito mais lenta. E a velocidade da recuperação, né, que a gente eventualmente terá, será muito importante, não somente, obviamente, para os mercados, mas também para a questão fiscal. Né? Nossa já reconhecida fragilidade fiscal ficará ainda mais frágil. A maioria das projeções, inclusive as nossas, é que a gente vai adicionar pelo menos 10 pontos do PIB, na razão dívida PIB, que está ao redor de 75, isso deve ir para 85, chegando a 90, né, antes de começar a cair, se a gente voltar a fazer um processo de ajuste fiscal. Então, isso vai ser muito importante também, o que vai vir de Brasília em termos de sinalização, de quando a gente vai voltar a fazer não só um esforço de ajuste fiscal, mas também um esforço de fazer as reformas da produtividade, do crescimento econômico, como a reforma tributária, vai ser muito importante para a gente tentar criar um clima mais positivo no momento de saída, para a gente poder retomar e chegar mais próximo possível a ter uma recuperação em V. Bom, eu paro por aqui. E parou exatamente em cima da marca de 10 minutos, hein? Incrível. Eu sou eficiente. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Alberto Leite, que vai nos dar uma visão mais do empresário e, por que não, também do investidor em relação ao day after das bolsas. Alberto, com você. Bom dia a todos. Obrigado, Aloysio, pela oportunidade. Bom dia aos colegas aí. Eu vou dividir aqui a minha fala em algumas estruturas aqui, que eu estou chamando aqui de, já comum no mercado, de dimensões. A primeira dimensão que eu vou falar seria a minha visão, a minha leitura do ponto de vista econômico. Eu acho que o que nós temos é um grau de incerteza abissal, nós literalmente não sabemos. Né? Eu estou em conselhos de administração de algumas empresas, quando eu pergunto aos CEOs quanto vai ser a venda semana que vem, ele não tem a menor ideia. Você pergunta qualquer tipo de situação que na economia real a qualquer gestor, ele não sabe. Isso também acontece nos mercados financeiros. Então, acho que a grande discussão aqui é que o tempo não é do mercado, não é do humano, o tempo é do vírus. Quando é que nós vamos ter capacidade, ferramenta para enfrentá-lo e tentar voltar ao nosso novo normal. Então, eu acho que incerteza é o pano de fundo do sistema. Eu acho que, sendo muito direto na pergunta, assim, eu acho que no curto prazo a gente deve ter uma dívida nos países emergentes muito alta, incluindo a brasileira. O colega agora há pouco citou que está trabalhando no IBS com 90, a gente aqui na nossa empresa de investimento trabalha com 95. Claro que isso tem, de novo, é o tempo do vírus, todos nós estamos projetando coisas baseadas em premissas e premissas que estão sendo revistas o tempo todo. Então essa é a grande dificuldade. Então vai depender muito do tipo de gasto que nós vamos ter. Nós estamos trabalhando também com 8% mais ou menos de déficit esse ano, podendo ser um pouco mais, dependendo se a gente vai ter um lockdown, vai voltar, depois volta de novo, liga, desliga a economia, isso vai piorar um pouco o nosso nível de gasto e vai piorar um pouco as condições gerais. Acho que a gente vai experimentar uma inadimplência nas corporações, nas empresas, e um nível de dívida muito acima do que nós estamos acostumados. As empresas estão realmente numa situação que não vendem, na sua grande maioria. Claro que há casos que estão se favorecendo da crise porque estão em setores que, de alguma maneira, se beneficiam. Por exemplo, umas plataformas que nós estamos usando aqui, as plataformas de videoconferência, seria um caso claro de se beneficiar,
mas na sua grande maioria as empresas estão, neste momento, até que se volte ao normal, estão com seus volumes de venda, se não zero, muito próximo a zero. Então isso vai gerar um grau de dívida, você não tem receita, só tem despesa, obviamente alguma coisa acontece na dívida, você manter a operação ligada. Então eu acho que as empresas estão experimentando um grau de dificuldade grande na gestão de caixa. Acho que no primeiro momento, ali, 20, 25 de março, eu, de novo, nesses conselhos de administração, virou ninguém paga ninguém. Então, claramente, havia um lock total, todo mundo salvando seus próprios caixas e dando uns curtos-circuitos nos sistemas de pagamento. Acho que a racionalidade está chegando e as empresas estão partindo para acordos, negocia, dá desconto, principalmente nos temas ligados ao real estate e temas ligados a contratos de longo prazo, e isso tudo, obviamente, tem uma racionalidade voltando, mas aquelas primeiras semanas, 15 semanas, era ninguém paga ninguém, trancou a economia. Isso vai estar refletido nos balanços de todo mundo, e provavelmente vai ter que emitir dívida para poder salvar esse período que está descoberto. Acho que é uma luta para passar para a luta margem do rio, do lado de lá, é luta de sobrevivência, completamente. Nós estamos passando um rio do ponto de vista econômico, chegando do outro lado, não é fácil, porque tem jacaré nesse rio, tem chuva, tem trovoadas, tá frio pra caramba, a gente está sem a roupa adequada para atravessar esse rio, mas nós temos que chegar do outro lado. Setembro, outubro, para também aquelas empresas que passarem essa arrebentação, provavelmente terão algumas chances, ou o mercado menos concorrido, ou a compra de algum concorrente que não se adaptou direito, e você pode ter uma melhora de margem adiante, mas também não dá para saber, é só uma previsão, mas podemos ter uma melhora de margem adiante em função de menos concorrência, infelizmente alguns ficarão pelos caminhos, ou porque você adquiriu um concorrente por um custo muito abaixo do que ele valia. Acho que a gente vai ter uma grande dificuldade ainda na janela econômica com os bancos chineses, ali por trás, e isso pode ser o elo fraco da cadeia. Na literatura, eu acho que ali tem o elo fraco da cadeia, pode ter surpresas negativas daquele campo. Acho que nós vamos viver no Brasil e no mundo uma coisa que relativamente é boa, que está bem ancorada, que é a inflação muito baixa e juros muito baixos. Embora eu não sei exatamente qual vai ser a equação do governo para corrigir esse monstruoso déficit, e eu espero que esse déficit seja concentrado este ano, ele não seja carregado para os outros anos. É uma pauta que nós, como empresários, temos todas as vezes que temos conversado com a equipe econômica, nós sentimos da equipe econômica um zelo enorme para que isso fique concentrado esse ano, que nos anima. Nós temos preocupação com algumas pautas que estão vindo do Congresso. Acho que a nossa previsão aqui é que juros muito baixos durante algum tempo, que vai permitir uma taxa de descontos para os valuation das empresas interessantes lá adiante, o custo de oportunidade de melhorar bastante com essas taxas muito baixas, inflação ancorada para baixo, a despeito de um dólar mais valorizado. Numa dimensão política, eu acho que aí as preocupações também não são pequenas. Eu acho que você tem uma tendência de ter menos globalização. Lembrando que a globalização, dos efeitos benéficos dela, é que diminuiu um pouco o gap entre país rico e país pobre, na medida que as empresas de países ricos se transferiram para países pobres, gerando emprego e renda naqueles países. É possível que o mundo agora se deu conta de que toda a penicilina fabricada do mundo, todo antibiótico fabricado no mundo está na China, 90% das EPIs estão sendo fabricadas na China, todo o sal da base do hidroxicloroquina é feita na Índia. Essas surpresas trarão algum grau de precipitação no comércio global. E ainda há, também nesse campo macro político aí, uma aversão à China, e a gente tem que observar bastante como vai vir os Estados Unidos. Hoje diplomaticamente, por uma estratégia, ele não está enfrentando essa questão mais de peito aberto, mas provavelmente será uma âncora do Trump nas eleições americanas, enfrentar a China, e não sabemos em que isso pode acarretar adiante. Mas essas relações estão mais estremecidas, e eu acho que, inclusive, a guerra de tarifa pode voltar. Os governos vão ter que resolver a questão da dívida que elas estão gerando com essa enorme
gastança de dinheiro necessária, obviamente, para este momento, para esta situação, mas é uma impressão de dinheiro nunca vista na história. Então, eu acho que as barreiras também tarifárias entre países poderão estar sendo aumentadas na medida que o governo precisa fechar suas contas, os governos de maneira geral. Acho que no Brasil a gente também tem duas pautas aí preocupantes, que é a mudança de agenda da equipe econômica. A equipe econômica brasileira assumiu como agenda de deixar um legado, de implantar o liberalismo, de desobstruir as artérias do governo brasileiro. A agenda do Paulo Guedes, claramente, era de deixar um legado, e essa agenda mudou, de toda a equipe. É uma agenda agora de salvar o Brasil. Então, isso preocupa um pouco até que ponto essa agenda é atrativa a eles, né? Embora ache que eles tenham compromisso com a democracia, do papel histórico e da responsabilidade do cargo, mas é uma coisa a se observar. Um outro ponto é a sucessão nas casas. Nós vamos ter aí uma sucessão nas casas legislativas, onde nós, a princípio, não poderíamos ter uma reeleição dos dois presidentes que têm se mostrado pró-mercado, pró-liberalismo, pró-livre iniciativa, respeito à propriedade, à liberdade de comunicação. Eles têm sido âncoras desses fundamentos de um bom capitalismo. Entretanto, se não houver emenda para que se aprove o processo de reeleição, nós temos o desafio de saber quem serão os presidentes das casas no Senado e na Câmara. No STF, a gente já sabe, vai ser o Luiz Fux, na sucessão do Dias Toffoli, que também tem uma característica de entender as necessidades do mercado e tentar dar um andamento para garantir fluidez no mercado. O Luiz Fux nós ainda não sabemos, mas com um perfil que já sabemos, diferente do Dias Toffoli. Acho que, por fim, as agendas da reforma, infelizmente, acho que elas estão comprometidas esse ano no Brasil. Acho que a pauta dos governantes agora está totalmente concentrada na Covid, no tratamento da Covid. Também não poderia ser diferente, concordo. Mas eu acho que assim que acabar, nós teremos um cenário de preocupação com as eleições municipais. Ou seja, essa agenda para esse ano de reformas, me parece que ela não tem as condições necessárias para progredir. Acho que há um desgaste mais acentuado ainda entre governo e Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados. As duas últimas derrotas mostram claramente isso. No Senado, esse cenário é mais favorável um pouco ao governo, não é um cenário de maioria absoluta, mas é um pouco mais favorável, mas na Câmara, claramente, é uma dificuldade que se aumentou bastante nesses últimos 2, 3 meses. As rusgas aumentaram bastante. Então, eu acho que, do ponto de vista de reforma para este ano, nós não podemos esperar muita coisa. Mas a necessidade das reformas, juntamente com o pacote de privatização, serão iminentes, uma vez que nós temos que arrumar dinheiro para pagar essa gastança. Se não houver reformas, se não houverem as privatizações, as concessões, essa conta cairá nos impostos que nós vamos ter que pagar. Em todas as frentes, no consumo, na propriedade, na renda, impostos em todas as dimensões. E isso é muito ruim. Então, era melhor que o Brasil tivesse essa consciência cívica de que é melhor diminuir o tamanho do Estado, a presença do Estado, do que, eventualmente, nós termos aumento de carga tributária. No ponto de vista da dimensão da saúde, eu acho que nós temos aí um falso dilema, que esse debate está bem encaminhado para todo lado, que é saúde e economia, que não me parece o adequado de se abordar. As ferramentas, claramente, que podem haver outras, mas o que a gente mostra no mundo não é a imunidade do rebanho. Bota o rebanho todo na rua, todo mundo sai trabalhando, contamina todo mundo. Isso mostrou que o sistema de saúde fadiga e que o número de mortes pela Covid e por outras doenças triplicam, multiplicam, quadriplicam. E o que mostra a experiência de outros países, claramente, é lockdown, seguido de uma quantidade muito grande de testes e tracking da população, para tentar colocar quem problema com imunizados, colocarem para trabalhar esse grupo, juntos, e assim você poder fazer a retomada da economia com um certo grau de segurança. E o lockdown para dar tempo de se preparar. No Brasil, o problema é que nós não nos preparamos como deveríamos,
E o que aconteceu é que nós não temos testes. Então, para nós, uma ferramenta que obviamente, posto agora de forma linear, talvez não seja a melhor resposta. Nós temos que ter uma resposta de lockdown mais inteligente. As cidades, no Brasil afora, que, por exemplo, tem um número muito pequeno de casos, ou quase não tem casos, essas cidades deveriam estar trabalhando, não devia ser essa linearidade. Todos não performam da mesma forma. Mas também, eu acho que o grande pauta dos empresários deveria ser como voltar à atividade, não se volta ou se não volta. Quando você discute o como voltar, está implícito que vai voltar. Só que você manda uma responsabilidade aos governos dizendo, olha, você não comprou teste, mas tem uma coisa que você pode fazer, preparar os hospitais. Preparar os hospitais com EPIs, médicos, com enfermeiros, com farmacêuticos, preparar com toda a equipe médica necessária, para que, quando voltarmos, ter minimamente uma condição. E se criar um painel de controle que aperta aqui, sobe, liga a luz, aperta ali, baixa a cortina, saber que, olha, se atingir determinada contaminação, faz um outro lockdown, segura, etc. Porque o lockdown, como ele é feito hoje, embora nós tenhamos estado num lockdown mais relaxado, não é um lockdown full, como aconteceu na China, ou na Itália, ou na França, não é inteligente. Né? Mas, por outro lado, é a única ferramenta que não nos resta, de uma vez que não tem restos para tanto. Do ponto de vista de empresas, chegando à minha última dimensão, eu acho que vai haver uma preocupação muito grande com governança, uma preocupação muito grande com empresas que tenham uma responsabilidade acima do que o padrão hoje que nós temos. Eu acho que as pessoas vão querer empresas mais responsáveis, mais solidárias, com mais propósito. Eu acho que isso é um efeito que vai ter. Acho também que vamos ter empresas menos pagadoras de dividendos. Vai ter, eu acho que os dividendos para os acionistas será dito isto, vai haver nas empresas um processo muito mais de stakeholder geral, da sua presença na sociedade, de como a sociedade também é integrada com essas companhias. Acho que... Roberto, nós já estamos... Você já extrapolou muito além do que você disse que ia extrapolar. Então, eu peço para dar uma amarrada, por favor. Obrigado. Eu acho que, então, você vai ter um consumidor diferente e, obviamente, uma tirada de fricção da tecnologia de maneira geral, com destaque para a realidade virtual, para o sistema de casa e home entertainment. Então, eu já estourei muito meu tempo. Obrigado, Luiz, obrigado a todos aí. Essas eram as minhas dimensões que eu queria fazer. Obrigado, Alberto. Vou pedir para o Renato Oschmann dar um mute no microfone dele, que está tendo uma certa interferência aqui. E, evidentemente, quando eu chamá-lo, para ele retornar ligando, né? Agora, por favor, o Henrique Breda. Será que caiu o sinal dele? Acho que o sinal dele caiu. Então, vamos fazer o seguinte, Renato, você poderia, então, já tomar o lugar do Breda. A gente volta assim que você terminar, ele retoma, então, a posição. Vamos lá? Não esqueça de ligar o microfone. Tá ligado, né? Tá. Então, tudo bem. Bom, primeiro, bom dia a todos. A Cris, a Luiz, obrigado pelo convite. Eu acho que antes acho que a ideia aqui era falar um pouquinho sobre as empresas, especialmente as empresas de carro aberto, dar um cenário da situação hoje e os efeitos que estão ocorrendo. A primeira coisa é uma questão que não é apenas técnica, mas é uma questão bem importante que foi debatida recentemente entre as empresas, é que a parte legislativa, né, o poder legislativo, o executivo, trabalhou muito bem nessas últimas semanas e rápido para resolver um aspecto pontual que é relacionado às assembleias de acionistas que deveriam ocorrer agora, em dezembro,
e essa Assembleia, a Assembleia Geral Ordinária, é a Assembleia mais importante das companhias, em que elas aprovam as demonstrações financeiras de 19, deliberam sobre dividendos, elegem administradores, né? E nessa linha também, essas novas medidas implementadas, elas também prorrogaram o prazo de apresentação do ITR, que é as demonstrações financeiras do primeiro trimestre das companhias abertas, né? E criaram a possibilidade de se fazer as assembleias virtuais, né? Então, isso foi um passo muito importante, foi pontual, obviamente é por um período específico de tempo, né? Essas assembleias estão adiadas até o final de julho, né? E aí vem, obviamente, outros pontos relacionados a isso, né? Por causa desse adiamento e por causa do teor dessas assembleias que iriam ser tomadas em deliberação. Então, a primeira questão que é fundamental para se fazer essa assembleia são as demonstrações financeiras, né? E a gente está exatamente num momento em que você precisa publicar as demonstrações financeiras antes da realização dessa assembleia. Muitas empresas ainda não tinham publicado, né? E isso impacta em dividendos e uma série de outras questões no cronograma da empresa. E aí, para trazer alguns aspectos práticos já que estão aparecendo, né? Primeiro, as empresas que já publicaram o seu balanço, né, e que foi antes desse adiamento, teriam a condição de eventualmente refazer alguma coisa de um novo orçamento de capital, uma situação anterior relacionada agora à pandemia? É uma boa pergunta, um questionamento está sendo feito. Segundo, as empresas que não publicaram ainda, né, e não tinham divulgado ainda essa demonstração financeira de 31 de dezembro, de fazer os ajustes, né, por um evento subsequente, que é uma possibilidade contábil, isso impactaria em rever o orçamento de capital das empresas, eventualmente, que é um assunto interessante, né? Uma outra questão, pelo adiamento também do ITR, que é do primeiro trimestre de 2019, que as empresas de capital aberto estão obrigatoriamente tendo que fazer essa demonstração, né? Como que ficam, elas foram adiadas, mas como que ficam agora, porque elas tomam por base a sequência do 31 de dezembro, né? Serão ajustadas, terão da ação da pandemia, e mais ainda, nós já estamos no segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre a ser apresentado, né, ele já acho que já não tem nem tanto efeito, o que mais vai ter efeito é o próximo, né? E aí, com base nisso, me parece que alguns conceitos que a gente vem utilizando vão ser alterados. Já foi falado aqui que vão ter que conviver numa nova realidade, né? E talvez a gente tenha que viver numa nova realidade, talvez muito difícil em relação à questão das companhias abertas, né? Primeiro ponto que me chama atenção, questão dos dividendos, né? As companhias obrigatoriamente têm que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido, né? Não se sabe hoje como que fica essa situação. Por exemplo, na Europa, os bancos foram proibidos de distribuir dividendos, né? O Banco Central aqui recentemente recomendou também que haja uma redução nos valores remuneratórios dos administradores, e vão haver outras determinações também. Então, por um lado, as companhias, com razão, vão precisar reavaliar tudo isso, né? Empresas que pagavam 50% do lucro líquido, 70% do líquido, vão ter que reavaliar isso, e, por outro lado, o investidor também vai ser testado, né? Se esse critério é razoável ou não. Então, eu vejo, por exemplo, o ITR, né, que é um medidor importante da companhia a cada 3 meses, né, se utiliza muito o comparado, né? O critério do comparado é um critério importante, um critério importante para você avaliar a companhia. Então, se você pegar o ITR o primeiro trimestre agora de 2020, você comparar com o de 19, vai ser uma distorção tremenda. Vai ser uma grande distorção. Então, o parâmetro
precisa ver se essa coluna comparado a gente vai poder utilizar ou não, ou se utilizar, como é que vai utilizar, né? Uma outra questão que se utiliza também é a questão do valuation por fluxo de caixa descontado, né? Que várias operações foram feitas recentemente também, projetando. Isso aí vai ter um impacto também, porque não tem como avaliar um fluxo de caixa descontado ou diante dos riscos e da situação que a gente tem agora, né? Acho que um outro impacto também importante que precisa ser avaliado, inexoravelmente as empresas vão ter que captar recursos, né? E esses recursos, prioritariamente, vão vir de captação. Tinha uma fila enorme de captação aí para fazer, que parou, né? E essa fila vai ter que andar. Então, essa captação, a que valores a gente vai conseguir trabalhar, né? E um ponto importante, que é o seguinte: o valor de mercado das ações, que normalmente é um parâmetro de emissão, né? Ele tem um outro composto, que é a perspectiva de rentabilidade, que isso aí está no artigo 170 da lei. Você tem uma combinação de elementos para você formar o preço de emissão da ação, né? Então, isso também é outro impacto. Por exemplo, você não pode botar um valor muito abaixo, porque você pode criar uma diluição injustificada dos acionistas minoritários. Uma outra questão que também está se deparando agora, em momentos que a gente tem uma depressão dos valores das ações das companhias, é facultado a própria companhia sair ao mercado e recomprar suas ações, né? E esse procedimento é legal, permitido. E hoje você tem nas companhias abertas no novo mercado uma restrição onde você tem que ter no mínimo 25% de free floating, quer dizer, ações que não são do controladores no mercado, que são ações de outros acionistas. Hoje, pelo preço que estão as ações, é interessante, muitas vezes, a empresa recomprar essas ações, sinalizando até que ela acredita naquela avaliação, naquele papel da sua própria empresa. Talvez esse pedacinho, esse percentual do free floating tenha que ser alterado para que as companhias possam comprar um pouco mais, e não eternamente, mas a gente tem que começar a fazer algumas coisas, alguns ajustes pontuais em cima desse período que nós estamos enfrentando da pandemia. E um ponto que o Alberto, de uma certa forma, falou nisso, e eu queria enfatizar e falar um pouquinho, assim, vamos dizer, como advogado da cozinha, como a gente está vendo essa coisa toda, né? Existem empresas pequenas, médias, mas muita empresa grande também, que está com dificuldade financeira pela a gama de contratos que firmou nos últimos anos. O que acontece? As empresas tomaram muito recurso do mercado, das mais variadas modalidades, em debênture, empréstimo, debênture conversível ou não, porque o dinheiro valia a pena, o juro estava barato, enfim, e hoje isso está sendo um grande problema, porque existem cláusulas de quebra de covenants, quer dizer, não é só por você não pagar que esse empréstimo pode vencer, ou essa debênture pode vencer, mas condições outras da empresa que pode afetar num vencimento antecipado, como, por exemplo, a empresa não pode alterar as suas condições normais de atividade, né? Isso é uma cláusula padrão que ultimamente vem nos contratos, né? A conhecida cláusula MAC, que acontece também nos contratos de M&A, que é o Material Adverse Change. Quer dizer, se você tem uma alteração material importante no negócio da companhia, pode dar o vencimento antecipado. E hoje está acontecendo para todas. E aqui o meu comentário é que eu acho que a questão importante aqui é credores e devedores entrarem num consenso. Não adianta as empresas estarem numa situação na lona, né, como se diz, e não ter credores, né? Então é um momento bem sensível, e a gente está vendo empresas com muito quebra de default, e uma situação delicada,
e que isso precisa ter uma verdadeira conciliação, uma boa negociação para saírem dessa situação. Luiz, em modo geral, era isso que eu queria colocar sobre o que está acontecendo hoje e alguma sugestão aí para o Day After. Tá bom, Renato, muito obrigado. Agora vamos falar com o Henrique Breda, que voltou à linha, e aí já é a visão do operador mesmo, da pessoa que está com a barriga no balcão, ou então está com o rosto em frente ao Motata, não sei exatamente. Funciona os dois. Caiu a minha conexão no Note aqui e voltei via celular. Tá dando para ouvir sem cortar? Tá tranquilo? Ou melhor voltar para o Note? Tá dá para tocar? Será que dá para virar a tela para a gente ficar reto ou não? Se não, vamos nessa. Deixar assim? Assim ficou melhor. Tá bom, então vamos aqui mesmo. Bom, é um pouco de tudo que foi falado, só que tem algumas coisas que são mais simples do meu ponto de vista. Assim, se a gente olha essa crise, sempre aparecem as pessoas que dizem o seguinte: olha, agora é diferente, é uma pandemia, não dá para você comparar com o passado. Bom, em 2008, aquela crise, você tem quebra de banco nos Estados Unidos, aquela quantidade de quantitative easing que a gente viu na sequência, também era um negócio meio novo na época. Eu lembro ali em março de 2009, quando o Congresso americano não conseguiu aprovar o pacote pela primeira vez, aí foi aquele medo generalizado, era algo meio que sem precedentes, e o que se fazia na época era uma comparação com 29. Se a gente vem no caso brasileiro e volta para 2002, por exemplo, aquela crise de 2002, naquela eleição do Lula com o Serra, o Brasil perdendo capital, precisando tomar dinheiro no FMI, vindo de uma sequência de crises desde a Ásia de 97, Rússia 98, Brasil 99, bolha da internet em 2000, Torre Gêmeas 2001, aquela sequência também na época se dizia que era um escândalo. Começou em maio de 2002 com o mark-to-market, né, os fundos de renda fixa marcavam os ativos na curva e não o preço de mercado de fato. Começou a ter que mostrar a realidade, ali começou a estressar o mercado até outubro. E se a gente for voltar mais para trás, né, 90, 91, ali com o fisco da poupança da Zélia, também era sem precedentes, pegar dinheiro da população, impeachment de presidente. Então, assim, do ponto de vista de quem investe na Bolsa, todas as crises são diferentes, mas são iguais. No final das contas, você tem um mega do impacto nos preços de curto prazo, desaba por alguma razão, ou porque algum país está em via de quebrar, ou porque tem algum risco eleitoral enorme, ou a recessão bateu a porta, ou quebrou um banco nos Estados Unidos, ou agora, no caso, uma pandemia, preço dos ativos desabam. E aí desaba por quê? Né? As pessoas tentam imaginar, olha, por detrás desse desabamento de preço, né, os participantes de mercado são todas pessoas racionais, elas estão fazendo conta de fluxo de caixa descontado, aí o fluxo de caixa futuro da Localiza, da Renner, do Itaú, do Bradesco, tudo dividiu por 2, daqui até os próximos 30 anos, portanto o valor justo agora é metade. Não é assim, né? No final das contas, os participantes de mercado têm experiente, inexperiente, tem gente inteligente, tem gente burra, tem gente que sabe o que está fazendo, tem gente que não sabe nada, tem gente que está vendendo por medo de cair ainda mais, tentando comprar depois, então é a soma de tudo. Então, o mercado é um negócio muito grande para a gente categorizar como sendo, são pessoas racionais, né? Eu acho que até a minoria. Então, desaba. Então, no curto prazo, a Bolsa reflete qualquer coisa. Reflete um tweet mal educado do Trump pro chinês, ela reage a uma bobagem que o nosso Congresso ou o nosso governo fazem, a alguma PEC que não passou, reage a qualquer coisa. Só que em prazos mais
médios e até um pouco mais longos já não é qualquer coisa. O que determina a bolsa aí acaba sendo o feijão com arroz, que é o resultado operacional ao longo do tempo das empresas da bolsa. E que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes muito importantes, não tem nada a ver com o resto das empresas que existem no Brasil. Então, se a gente comparar o Itaú com a média das empresas financeiras, vai dar ruim. Não tem nada a ver o Itaú com as outras empresas financeiras que existem no Brasil, ou a Porto com as outras seguradoras. Ou ainda, se você comparar a Localiza com as outras locadoras de veículos. Então, em prazos longos, a Bolsa se descola muito da economia média, né, da média dos empresários. Só que em alguns pontos da história é tudo igual, né, todo gato é pardo. Então, quando isso é tudo igual? Nos extremos, na super euforia, né, empresário mediano, empresário ruim, empresário bom, eles ganham dinheiro, né, porque você tem crédito farto, todo mundo comprando, todo mundo negligenciando o risco e todo mundo ganha dinheiro. Então, esse é um extremo. O outro extremo é crise, depressão, né? Fecha a loja, fecha shopping, ninguém pode fazer mais negócios, igual mais ou menos nesse momento que a gente está vivendo, também é tudo igual. O pequenininho, o grande e a empresa listada sofrem igual. Só que o meio do caminho é muito diferente. Então, indo para o que a gente já está enxergando para os próximos meses, até alguns poucos anos. Essa crise, ela vai asfixiar todo mundo. Então, todo empresário no Brasil tem alguém apertando o pescoço e cortando o oxigênio. Então, você não está conseguindo vender, você está com fluxo de caixa totalmente comprometido, empresa que foi mais rápida tomou dinheiro em banco, tomou toda a linha que ela pôde, postergou dividendo, reforçou o caixa, demitiu o que deu para demitir, renegociou o contrato. Então, ela está tomando as atitudes como qualquer outra. A empresa listada é a pequenininha. Só que, dependendo do quão profundo for a crise, e tem toda a cara que essa crise ela é profunda, apesar de, talvez a gente olhe para o retrovisor, ela seja uma crise meio que rápida, mas enquanto ela dura, ela é profunda. Você não pode vender, né? Você está bloqueado, você não pode vender, não pode faturar, não pode produzir. Então, enquanto a crise vai se aprofundando, ela vai matando o pequenininho, ela vai matando o cara que está desestruturado, quem estava alavancado, quem estava contando com o céu de brigadeiro. Esses caras, esses empresários, eles vão sendo tirados do jogo. Não tem jeito. E aí, conforme você vai subindo naquela pirâmide, vamos dizer assim, do pequenininho mal estruturado até o cara que é líder setorial, e a Bolsa, na verdade, é um grande clube de empresas que são, na média, líderes setoriais, empresas que têm escala, têm condições de acessar crédito mais barato e tal. A mortalidade nessas empresas da Bolsa é muito baixa. Então, se a gente olhar daqui um ano, olhar para esse epicentro da crise aqui, vai ser difícil a gente ver mais do que, sei lá, 10 empresas listadas quebradas. Isso é muito difícil. Você pode ter uma ou outra que ficou pelo meio do caminho, mas vai ser um percentual bem baixo, muito baixo, perto das empresas listadas que existem. Mas se você vai para pequenas e médias empresas, o estrago vai ser grande. Então, o que vai acabar acontecendo, por exemplo, ao longo desse segundo semestre ou entrando em 2021? As empresas listadas, as empresas da Bolsa, na média, elas vão ter queimado caixa, elas vão ter perdido dinheiro em 2020, mas elas vão ter ficado vivas, elas vão sobreviver. E quando elas começarem a reabrir as lojas, né, reabrir shopping, começar a fabricar de novo, elas vão partir de uma base super baixa, né, então está com o resultado deprimido e tal, mas ela vai olhar para a vizinhança dela e o ambiente competitivo vai ser muito menor. Então, eu lembro em 2015, 2016, a Randon, que era uma companhia que a gente investia, a gente já não tem mais posições nela, morreram 40 concorrentes da Randon em 2015 e mais 40 em 2016. O ganho de market share que a Randon teve em 2015 e 2016
foi o maior da história da companhia. Ela nunca conseguiu ganhar tanta participação de mercado em 50 anos de história. Sofreu na crise também, mas emergiu muito mais forte depois. Então, de forma geral, na Bolsa, se a gente pensar em fluxo de caixa, o que acontece com 2020? Péssimo. Segundo semestre de 2020, talvez alguma recuperação, mas muito pior ainda do que seria sem o corona. Quando a gente entra em 2021, 2022, a gente já começa a enxergar algum tipo de recuperação. Agora, a questão é a seguinte, o fluxo de caixa da Renner, por exemplo, vamos para exemplos específicos, o fluxo de caixa da Renner de 2025 é maior ou é menor na versão mundo com coronavírus ou mundo sem coronavírus? Difícil afirmar, porque você tem uma perda econômica no meio do caminho, só que você tem uma mortalidade muito grande de concorrentes. Então, o poder de barganha da Renner com fornecedor de tecido, com fornecedor de matéria-prima ou até com outros proprietários de shoppings aumenta muito. Então, assim, é um balanço não tão fácil de se fazer quando você pensa em médio e longo prazo. A empresa que sobrevive, na crise ela sofre. Depois, eu acho que em algum ponto tem break-even. E você vê pelo lado oposto, quando você tem um mercado muito abundante em crédito, muito fácil de se fazer negócios, a concorrência ela começa a migrar para algo predatório. Você começa a ter surgimento de vários players no mesmo setor, e aí você tem competição, você tem aperto de margem e tal. Então, para a Bolsa, é difícil você falar que o preço estando pela metade significa que o fluxo de caixa perpétuo dessas companhias dividiu por 2. Óbvio que não. 2020 ficou muito pior, 2021 meio fraquinho, mas dali para frente você tem uma recuperação e algumas empresas, mesmo tendo sofrido agora, elas vão estar com um faturamento maior do que se não tivesse a crise. Vou dar um exemplo. No Brasil, o mercado de locação de veículos, você pega a Localiza, a Locamérica com a Unidas e a Movida, as grandes, têm 65% do mercado. Nos Estados Unidos, as grandes têm 90% do mercado. Então, o que vai acabar acontecendo? Essa crise, ela vai forçar esse market share das grandes a aumentar. Porque não tem jeito, quem tem 20, 30 mil carros tende a sobreviver mais do que quem está com uma frota de 200 carros e tal. Agora, isso não quer dizer que não tenha empresas fora da Bolsa bem preparadas para enfrentar a crise. Está cheio, Tramontina, Boticário, tem empresa super bem tocada fora da Bolsa, né? E tem empresa ruim na Bolsa. Então, tem varejista aí que já está ajoelhando no milho e falando, não vai dar para pagar aluguel. Então, no geral, a Bolsa tende a ser mais robusta. E quando a gente volta no tempo, se a gente olha a pontuação hoje em dólares da Bolsa, em torno de 13, 14 mil pontos em dólares, se a gente voltar para 2015, naquele final desastroso do governo Dilma, a Bolsa era 9 mil pontos em dólares. Se a gente volta lá para 2002, a Bolsa era 2 mil pontos em dólares. Se a gente volta para 91, era 500 dólares. E se a gente volta para a Revolução de 64, era 50 dólares. Então, a Bolsa, ela é uma síntese desse bicho novo que surgiu com o capitalismo, que é o empresário. O mundo evoluiu e se acelerou demais no ganho de qualidade de vida, né, expectativa de vida, tecnologia, graças a esse bicho que surgiu com o capitalismo, que é o empresário. E o topo desses empresários estão ali na Bolsa. Então, a Bolsa ela insiste em cair com as crises e a voltar para patamares muito maiores do que ela estava antes da crise. Então, um recado que eu gosto de passar para as pessoas é o seguinte: você pode enxergar a Bolsa ou outras coisas sob diversos pontos de vista. Então, a gente pode olhar a Bolsa sob o ponto de vista econômico, então a gente coloca o chapéu de economista, a gente vai olhar a macroeconomia, a gente vai olhar a oferta e demanda, a gente vai olhar o impacto dos juros nas empresas, a gente vai olhar a questão cambial, então você pode gastar muito tempo sob o ponto de vista econômico.
Você pode olhar as empresas sob o ponto de vista contábil, então quanto que ela deve, quanto que ela tem no caixa, qual que é o patrimônio, qual que é a geração de caixa para esse ano e tal. Mas um chapéu que funciona muito bem ao longo do tempo, eu gosto de utilizar também, é você olhar sob o ponto de vista darwinista, né? Então, a empresa é um ser vivo que está disputando território, disputando energia, disputando recurso o tempo todo. Não é survival strongest, né? É survival of the fittest, né? Você vê isso ao longo da história, não é a empresa que se adapta mais rápido, que acaba tendo mais chances de sobrevivência. E quando você tem um tipo de impacto como uma pandemia, uma crise, ou quando seca o crédito, quando você dificulta as condições daquele ambiente, daquele ecossistema para todo mundo, quando fica extremamente hostil, aí a gente volta para o clássico, os mais bem preparados é que sobrevive. E quando sobrevive, você sobra para você um mercado muito menos competitivo. Então a gente está aproveitando esse supermercado, que é o mercado de ações, porque não passa de uma peixaria, um grande supermercado. Você entra ali, tem um monte de gente querendo vender e comprar uma pancada de participações acionárias em empresas. A gente está entrando nesse mercado e olhando, olha, o que é ouro aqui com preço de latão, né? O que é pedra preciosa aqui com preço de porcaria? Porque tudo cai muito rápido, com medo, com a crise, fundo tendo que liquidar, resgate, não tem tanta conta assim, não tem tanta racionalidade. É aquele fluxo despejando de venda e salve-se quem puder, existe esse momento. Depois tem a diferenciação. Então, o que a gente está olhando agora tem muita empresa que não vai ter qualquer alteração no fluxo de caixa. Então, você pega Suzano, está aumentando o preço de celulose. Importação continua todo vapor pela China. Klabin, mesma coisa. A Rumo talvez vai bater recorde de carregamento aí de soja, grãos, vindo do centro-oeste até os litorais. Você vai para varejistas, tem varejista que está com a porta fechada e, como o Tony mencionou no começo, em algum momento vão falar, olha, pode abrir, pode começar a vender de novo. Ela vai começar a vender de novo, não é o mesmo nível de faturamento, mas ela está viva e vai seguir a vida dela normal. Então, quando a gente olha a bolsa, faz conta do que é o valor justo delas hoje, comparando com o que era o valor justo antes do corona, o único grande impacto é um ano péssimo, que é o 2020, e talvez um ano ruim em 2021. Não para o país, não para todas as empresas que existem no Brasil, mas para as empresas da Bolsa, ou, mais precisamente, aquelas que a gente se envolve. Então, o impacto em valor justo para as companhias é muito menor, a perda de valor é muito menor do que ocorreu com a perda de preço. Então, e aí a gente volta para aquelas analogias, né? As crises são sempre diferentes, mas é sempre igual, né? No olho da crise de 2008, quando você tem certeza, era o ponto de compra. Toda vez é assim. Diga. Eu vou então pedir para a gente passar para as perguntas, porque já estão meio estouradas em tempo. A primeira é do... Deixa eu perder aqui. A primeira é do Federico Grosso, CEO da Adobe, e é para o Tony Volpon. Diz o seguinte: a recessão causada pelo cash flow não experimentará uma recuperação em V, como você disse. Como será, então? Formato de U ou de W? De novo, vai depender muito. Na medida que você está, né, nesse período de distanciamento social e você tem essa parada súbita e abrupta de receita, você tem uma queda meio que discreta da atividade e você fica naquele chão, né, durante esse período, tá? Eu acho que não há uma tendência de piora a partir daquele ponto mínimo, e a gente até estava vendo alguns dados aqui vindo da Cielo,
indicando que o consumidor brasileiro está aprendendo a fazer consumo dentro de casa, né, ou dentro dessa condição de distanciamento social. Então, na margem até pode ter uma certa melhora e não uma piora. Você tem essa queda discreta, obviamente, como eu disse, é muito importante se a gente vai ficar 1 mês, 2 meses ou 3 meses nessa situação. Isso vai impactar muito, porque mais tempo que a gente fique nessa situação, maior fragilidade financeira será, vamos dizer, você vai cristalizar o impacto dessa queda de receita nos balanços dos agentes econômicos, seja ele consumidores ou empresas, né? Então, na medida que a gente consegue ter essa blindagem por esses programas e sair disso mais rapidamente, de tal maneira que você não cristaliza essas perdas, né, em fragilidade financeira no balanço, e que aí gera um processo muito mais lento de recuperação, que foi um pouquinho a história de por que a recuperação da última recessão de 2014 a 2016 foi tão lenta, porque fez muito dano ao balanço dos agentes. Então você carrega, né, você sai da recessão, mas você carrega seus pecados com você, de uma certa maneira, e demora muito mais tempo para você ter uma recuperação. Então, a boa notícia, eu acho que você teve um processo de desalavancagem da última recessão. Então, obviamente, há exceções, mas, em geral, a economia está entrando nessa crise com menos alavancagem. Então, essa é uma boa notícia. Se a gente conseguir sair do distanciamento social, começando em maio, de novo, vai ser um processo gradual e seguro e deve ser desta maneira em função do risco epidemiológico. Se a gente começar a sair em maio, você pode imaginar, de novo, essas letras não cabem muito bem nessa situação, mas a queda é muito discreta, aí você fica no chão um período, aí você tem uma alta discreta, aquela coisa que eu falei, que o Brenda também falou, a loja abre. Então a loja vai de faturamento 0, ela está para faturamento 100, ela vai para 0, ela não volta para 100, mas ela pode voltar para 60, ela pode voltar para 70. Então você tem uma recuperação também que é discreta, e aí a velocidade da recuperação a partir daí vai depender de todos aqueles fatores que eu discuti, que qual foi a capacidade desses programas de blindar os balanços dos agentes, qual será o nível de incerteza ou de trauma que os agentes terão a partir do processo de abertura, né? As pessoas vão ficar em casa com medo de se contagiar, por exemplo, ou não? Isso é uma grande dúvida. Eu acho que ninguém sabe muito bem, né, o que vai acontecer em relação a isso. E qual será a mensagem de Brasília, né, em relação à questão da continuidade do processo de reformas e se, como já foi comentado aqui, se o dano fiscal será mais delimitado este ano ou se realmente a gente vai entrar num novo processo de piora fiscal. Não é minha expectativa, mas, obviamente, isso vai ser um fator bastante importante. A próxima pergunta, então, é para o Alberto Leite, e a pergunta é a seguinte: Alberto, você falou em privatizações, mas você acha que nesses níveis de mercado seria prudente não estaremos vendendo ativos na bacia das almas? Sem dúvida nenhuma. Eu fiz uma referência de que esse ano, as reformas e o plano de privatização estariam comprometidos em função de que o Congresso estaria debruçado com uma pauta do Covid até mais ou menos junho, julho, teria o recesso parlamentar e, na sequência, o Congresso estaria preocupado com as eleições municipais, como assim acontece secularmente. A meu ponto de acelerar a privatização e concessões para o ano que vem, acelerar a pauta das reformas, ter sensibilidade o Congresso de que, sem reforma e sem privatizações e concessões, seguramente essa conta cairá nas empresas e nas pessoas. Provavelmente, os impostos sobre consumo, impostos sobre atividade financeira, impostos sobre patrimônio, impostos sobre renda, esses impostos quase todos deverão sofrer aumento de alíquota para que o Estado possa pagar essa conta da gastança deste ano, a despeito de que eu acho que é necessário para este momento. É o que os americanos cunharam de helicopter money. Então, eu acho que o Brasil, dentro das suas limitações, fez um gasto importante. Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que fez um gasto importante, dada a sua condição fiscal. Mas ano que vem, minha opinião,
não sei os demais colegas, é que é muito melhor se caminhar para pautas estruturais de reformas, administrativa e tributária me chamam bastante atenção, uma para dar eficiência ao Estado, outra para desburocratizar as empresas. O processo de privatização ou capitalização da Eletrobras me parece importante, todo o plano de concessão de venda de ativos, que, aliás, estavam indo em curso, indo bem. Não vamos perder que é o seguinte, o Henrique sabe muito melhor do que eu, a Caixa Econômica fez o melhor negócio do mundo, vendeu o Petrobras a 30, 15 dias antes do crash do mercado, e a Petrobras vale 14, próximo de 14, ou seja, o plano está indo bem, o BNDES desalavancou, a Petrobras desalavancou, a Caixa Econômica devolveu muito dividendo para o governo, para ajudar a fechar as contas. Mas acho que tem que ser mais audaz. O Salim não está conseguindo, o Salim Matar, secretário de Desestatização, não está conseguindo avançar tão rapidamente quanto ele gostaria, quanto ele pretende. Portanto, eu acho que a solução de privatizar um pacote que um tripé entre diminuir as despesas do Estado e concentrar essa gastança em 2020, não levar o carrego para 2021. Concessões de privatizações e reformas estruturantes devem ser a pauta importante para Congresso e governo, sob pena de termos uma alta taxação, seja no consumo, seja na renda, seja no patrimônio. Nós vamos ter um aumento de taxas para poder pagar a conta desse nível de dívida que o Estado vai ficar. Então, essa é a minha opinião. A próxima pergunta, então, é do Orlando Sintra, BR Angels, e é para o Renato Washman. Como conselheiro de algumas empresas, tenho notado casos nos quais os sócios executivos estão olhando unicamente o curto prazo, deixando-se contaminar pelo imediatismo e muitas vezes pela emoção. A pergunta dele, qual seria a sua recomendação para esses sócios e executivos, que também avaliem o médio e longo prazo num momento tão crítico? Talvez o Renato tenha desligado o microfone. Ok, acho que agora está. Eu acho que precisava ver, obviamente, o caso específico, mas o que acontece? O que não pode acontecer, né, vamos pelo negativo, o que não pode acontecer é o conflito de interesses, né, que é o conflito de interesses e quem é acionista, né, controlador, em detrimento, ou, enfim, um grupo de acionistas, em detrimento dos demais, né? Então, o conceito de governança é você ter uma decisão e a tomada de decisão que venha em benefício da companhia. Mas nesse caso específico que a gente está atravessando agora, né, eu acho que todo pensamento a longo prazo ele se torna uma profecia. Você não sabe exatamente para onde vai, né? Então, a maior parte das empresas está tomando decisões no curto prazo para poder atravessar esse rio que é profundo, né? Então, acho que esse a diferenciação do conceito, né, que eu falei antes, e a diferenciação do momento que a gente está atravessando agora. Nesse momento que a gente atravessa agora, eu não vejo assim nenhuma outra visão que não seja resolver agora o curto prazo, né? Como é que vai atravessar esse rio? E para isso, obviamente, vai se fazer muito esforço, vai ter que abrir mão de muita coisa e pode ir contra interesses específicos de alguém. Agora, quem não está cuidando também, ou sendo um acionista da companhia, o sócio de uma sociedade pode ser limitada, que não está vendo, ele é minoritário eventualmente, e não está vendo o interesse a curto prazo para poder sobreviver, também é uma questão diferenciada e que não está em benefício da sociedade. Então, eu acho que hoje não tem outra alternativa se não encontrar uma solução para poder atravessar esse rio que é profundo agora. Obviamente, cuidando das regras de governança para que não haja um conflito de interesse, o que é melhor só para o controlador em detrimento dos outros, né? Agora a pergunta vai para o Henrique Breda. Durante a tua exposição, Breda, eu especialmente no momento que você falou que existem empresas que podem ser ouro ou latão, me lembrou uma antiga música do Led Zeppelin que dizia o seguinte:
there is a lady who is sure that all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. Eu me lembrei do seguinte, existia no início do ano um número recorde de pessoas físicas nas bolsas, e elas talvez não tenham essa capacidade de perceber a diferença entre o ouro e o latão, e podem estar comprando latão achando que é ouro. A minha pergunta é, como é que esses investidores que entraram, evidentemente, numa hora ruim para o mercado acionário, como é que eles podem agora se reconfortar? Eles têm alguma possibilidade de ganho no curto prazo de recuperação dos seus investimentos feitos no início de 2020? Será que o Breda caiu novamente? Não, estou aqui. Não, estou vendo ele ali. O som está baixo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Espero que você me perdoe pela metáfora com Led Zeppelin, mas isso vem com a minha Não, idade. ótimo. Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. Tá. Olha, tem uma coisa, assim, o mercado, o preço das ações, eles importam com quem entrou na bolsa ou quem saiu, né? Então o mercado não tem sentimentos, né? Então a bolsa não está com dó de quem entrou ou está preocupada em remunerar quem entrou agora. A bolsa é o que ela é, né? E a gente vai ter que se acostumar nos próximos 10 anos a sempre ver entrada de investidores na bolsa. Então a gente deve estar com 2 milhões e alguma coisa, eu imagino, não tenho os últimos números, mas não vai ser muito estranho a gente ver 10 milhões de pessoas na bolsa em 8, 9 anos. Isso significa 5% da população. Os Estados Unidos tem 50% da população. Então, você ter 5% da população aqui no Brasil até 2030 é normal. Então, vai ter que entrar aí 1 milhão por ano. E aí a gente tem que tomar cuidado para não achar assim, olha, o pessoal que entrou em janeiro de 2020 é azarado. Aí o pessoal que entrou em abril de 2020 é sortudo. Então, assim, vai ter de tudo. O que eu acho que vai acontecer, e é um processo natural, quem entra na Bolsa vai ter uma curva de aprendizado, né? Então, quem entrou com cuidado, estudando, lendo, com assessoria ou se preparando muito para isso, vai sofrer menos. Não está isento de sofrer, mas vai sofrer menos. Quem escutou uma dica de um amigo num bar, leu um relatório bobo ou seguiu algum oportunista, né, e alocou demais na bolsa, esse cara quebra no meio do caminho, sai com prejuízo. Então não tem jeito. Eu acho que cabe a nós, e aí envolve gestores, formadores de opinião, jornalistas que são da área, consultores, tentar minimizar os estragos que vão ocorrer. Então, não tem jeito, a bolsa cai 50%, 60%, não tem como ninguém ficar preocupado ou ninguém fazer bobagem no meio do caminho, né? Então, isso é inevitável. E assim... Acho que o Breda... Perdemos ele. Perdemos o Breda. Bom, vou passar então para a próxima pergunta, que é para o Tony Volpon. Tony, você está aí, né? Sim, sim. O Henrique voltou. O Breda aqui. Voltou. Sumiu Breda? tudo aqui, mas tá caindo só eu ou todo mundo? Não, só você. Você está que nem a bolsa. Tá de circuit breaker aqui no celular também. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é puro achismo mesmo. Os motivos são sempre diferentes, mas o comportamento da bolsa ela é muito parecido. O Mark Twain falava, né, que a história não se repete, mas rima. Então, vai passar uns 6 meses, 12, 18 meses no máximo, a bolsa vai ter esboçado uma boa recuperação desde aquela mínima de 61 mil pontos. Então, a gente já está perto dos 80 mil, a bolsa era 61 mil no meio de março. E quando passa um tempo, vem os arrependimentos e vem o aprendizado. Quem vendeu lá embaixo, achando que
PIB ruim significa que bolsa cai, ou quem achou que nunca mais o Brasil recupera. Então vai vir um aprendizado, né? Infelizmente, no mercado financeiro é assim: primeiro você faz a prova, depois você estuda. Né? Então você, né? Primeiro você faz a prova, não sabe nada, depois você estuda. E aí, depois de algumas provas que você não sabia nada, e depois de você ter estudado bastante, você começa a se comportar um pouquinho melhor. Um pouquinho, ao longo dos anos. Então, assim, tem gente comprando latão achando que é ouro, não tem jeito. Tem gente brincando com a bolsa. Pô, essa empresa aqui está quase quebrando. Ah, mas eu vou comprar porque eu acho que o governo salva. Então, tem gente brincando. E aí pode ser que dê certo, né? Talvez o governo ajude, talvez dê muito errado, né? Tem gente se alavancando demais, e aí no meio do caminho já quebrou. Teve muita gente que tinha 2, 3 milhões em corretora, fiquei sabendo de várias histórias, próximos até. A pessoa tinha 2, 3 milhões numa corretora, está devendo 300 mil, está devendo 400 mil, porque fez bobagem com alavancagem, fez bobagem com o termo. Então a Bolsa é uma grande escola, só que ela é um professor meio duro, né? Não tem muito o que fazer para proteger todo mundo dos erros na Bolsa. O que dá para fazer é avançar na educação financeira e hoje no Brasil, infelizmente, está de forma muito descentralizada. Gestores, consultores, jornalistas, pessoal que escreve research independente está tentando educar o público. Só que tem um dado positivo para fechar esse assunto. Diferente de todas as outras vezes que eu já vi, e conversando com pessoas ainda bem mais velhas, dessa vez, os fundos de ações, não só Alasca, mas de forma quase que generalizada, não tiveram saques massivos em março, em abril. O que teve foi uma redução dos aportes e uma redução bem violenta dos resgates. E o público, que na minha opinião está se destacando, é o varejo que vem das plataformas. Aí tem todas. A XP, todo mundo lembra, um grande destaque, mas tem Orama, Ativa, Modal, BTG Digital, tem todo mundo aí. O comportamento do varejo está sendo algo que, para mim, assim, é surpreendente e exemplar. Tem muita gente que vai ficar feliz daqui a uns meses devido aos aportes que estão fazendo hoje. Então, o comportamento de manada não está tão ruim, não. Muito bom, essa é uma notícia excelente. Eu acho que eu esperava, pelo passado, especialmente pela entrada maciça de gente, de pessoas físicas no mercado, eu esperava um comportamento diferente, mas isso é bastante interessante. Eu fazer a próxima pergunta, mais uma pergunta para cada um e a gente encerra. A próxima para o Tony Volpon, em cima de algo que o próprio Breda falou, referente até o exemplo usado foi a Localiza, que pode haver uma consolidação daquele setor. Tony, você espera a consolidação de outros segmentos dentro da economia por conta dessa crise de cash flow? Eu acho que essa lógica está correta, mas ela tem um outro lado da moeda que pode ser negativo, que é exatamente a falta de concorrência. A falta de concorrência leva à queda de produtividade em vários setores. Então, para te dar o exemplo, a economia mexicana. Você olha para a economia mexicana, ela parece ser o espelho da brasileira. Né? Ela é uma economia muito aberta, né, que em tese deveria aumentar a produtividade dela e, portanto, a taxa de crescimento, mas é uma economia muito oligopolizada, tá? Você olha para todos os diferentes setores da economia mexicana, muita concentração. Isso fruto de um processo de privatização lá nos anos 80 e 90 muito mal desenhado, onde você deixou-se criar, né, monopólios ou oligopólios privados. Aí você vê uma baixa taxa de crescimento. A economia brasileira é muito mais concorrencial, né, em vários setores, né, há dados para você ver isso de uma maneira objetiva, mas ela é muito fechada, né, e tem um Estado muito mais burocrático. Aí você vê também baixo crescimento. Então a gente tem baixo crescimento tanto no México como no Brasil, por razões opostas, mas eu acho que leva, o que a gente deveria levar como lição disso é que a gente deveria tentar ter uma economia aberta, né,
com um certo nível concorrencial, exatamente para forçar as empresas a serem mais produtivas, né? Isso que você vê em economias emergentes de alto crescimento, como a economia chinesa. Próxima pergunta, então, para o Renato Washman. Eu perguntei o seguinte: Renato, você acha que o não pagamento de dividendos pode levar investidores à judicialização do processo? Bom, eu acho primeiro que não está estabelecido que não haverá pagamento de dividendos, né? O que a nova legislação determinou é que pode haver a suspensão do pagamento. Então, isso aí está sendo um adiamento. Isso é um primeiro ponto. Segundo, vai depender de como vai ser, esse é o ponto que eu tinha levantado antes, como é que seria a alocação desses recursos que não estariam indo para o dividendo, mas aonde eles seriam alocados num orçamento de capital. Se ele tiver uma boa base, né, seria um ponto importante. Agora, a lei estabelece que o acionista tenha que receber pelo menos 25% do lucro líquido. Então, isso aí tem que pagar, vamos dizer, isso precisaria pagar anyway, tem que pagar esse valor. A questão de judicializar essa questão vai depender exatamente disso, mas tem um ponto interessante aqui, por exemplo, nas empresas, companhias abertas, que estão listadas no novo mercado, a gente não tem mais a figura do judicial. Obrigatoriamente, todas as empresas, pelo seu estatuto e pela regulamentação da B3, precisa ser qualquer disputa por arbitragem na própria Câmara da B3. Então, isso vamos dizer, Aloysio, é uma vantagem. Se tiver questionamento, né, ele vai ser por pessoas que conhecem o setor, vão ter precedentes para avaliar em cima disso, e mais ainda, vai ser uma decisão possivelmente bem mais rápida sobre esse tema. Próxima pergunta, então, para o Henrique Breda. Acho que ele não caiu, não, né? Deve estar aqui. Não. Breda, você se notabilizou recentemente por fazer a defesa do liberalismo nas redes sociais e até receber um reconhecimento por Money Report por conta disso que foi dado no ano passado num evento que nós fizemos no Hotel Unique. Minha pergunta é: como é que você acha que será esse caminho de volta ao liberalismo depois de tanto dinheiro público jorrando na economia? Sim, eu tendo a observar o que acontece, assim, o meu ponto de vista político, do que está acontecendo, eu vejo mais de cima, não tento ficar colocando muito nomes, né? Então, eu percebo que de 2014, 2015 para 2016, aqui no Brasil a gente virou uma chave, talvez por cansaço com o modelo anterior, irritação, algo que veio se formando desde fracassos econômicos e excesso de notícias relacionadas à corrupção, roubalheira, aquele modelo cansou, exauriu, e não é na cabeça dos empresários ou formadores de opinião, a população sentiu isso. E aí, naquele momento, naquele ponto da história, o cara que estava encabeçando isso daí e juntou uma certa vontade liberal com apoio popular, foi a eleição de 2018 com o Bolsonaro. Mas anteriormente a ele, o Temer, que era vice há 6 anos da Dilma, no dia que ele sentou na cadeira, começou a disparar um monte de reformas que há muito tempo o Brasil precisava. Então, se a gente pegar desde o Temer, Meirelles, o Guardia, o Guedes, sei lá quem que vem depois do Guedes, não sei quem que vem depois do Bolsonaro, mas essa ideia de liberalismo ou de menos Estado, mais privatização, mais concessão, mais rigor fiscal, na minha opinião, veio para ficar. A gente está tendo que tomar medidas de curto prazo por conta do corona. Eu não entendo
esse afrouxamento fiscal de 2020, sei lá se vai ter 2021 também, mas eu não entendo isso ainda como sendo a nova realidade do Brasil. Agora, tudo bem, não tem problema nenhum se endividar. Eu acho que não. Eu acho que a preocupação existe dentro do governo, os empresários, formadores de opinião, grupos de pressão no governo. Então, essa ideia, essa linha mais liberal, pró-negócio, pró-empresa, anti-burocracia, eu acho que ainda está muito viva no Brasil. Isso vai ser determinante para a próxima eleição e para a próxima. São ciclos de muitos anos, né? Se você olha outros países, é meio parecido, né? Você fica 24, 30 anos num modelo ideológico e depois isso cansa e você vira a chave para o próximo. Eu acho que em 2015 a gente virou uma chave pró-liberalismo, independente do personagem ou de quem é o cara que está ali sentado no Planalto, ou quem vai vir na sequência. Acho que essa chave vai ficar ligada por um bom tempo no Brasil ainda. Então eu não tenho preocupação nenhuma com o Brasil voltar àquela mentalidade antiga. O risco sempre existe, não é zero, é Brasil, mas eu acho que tem outros problemas para ficar mais preocupado. Esse ainda não é um problema que eu me preocupo. Eu acho que a população aprendeu a se organizar na rua, rede social, pressionar, então eu acho que isso ainda está muito vivo. Bom, para encerrar, uma pergunta para o Alberto Leite, para o Tony Volpon, resposta rápida, objetiva. A pergunta é, vocês enxergam a inflação e juros num patamar baixo ainda aí na frente esse ano, 2020? Sim. Alberto. Olha, eu acredito que sim, eu acho que a inflação está bem ancorada, até porque agora você tem um pulso na demanda que não tem, então certamente hoje, esse ano, a inflação nossa deve chegar perto de 2%, vai depender muito, né? Claro, das premissas, do que se adota, vai voltar, como vai voltar, etc. Mas eu acho que no mundo inteiro, não só do Brasil, é um cenário de inflação baixa, juros baixos, por um bom tempo. Não acredito que vai haver o único cenário que eu consigo ver é o nível de endividamento aumentar muito, essa crise ser muito longa, e lá na frente ter que se produzir um pouco de inflação para pagar essa conta. Os governos terem o valor do dinheiro ficar muito baixo. O dinheiro virar algo que é só um papel colorido. Mas eu acho que o cenário realista aí é inflação baixa, juros baixos por um longo tempo. Tony, qual é a tua visão dessa situação? Mesma coisa. Está tendo colapso de commodities, que percentualmente é maior que desvalorização cambial. Então, na verdade, essa parte da inflação em função do produto dos dois. Então, esse dá um choque para baixo na inflação. E você está tendo, isso aqui é uma crise que impacta com mais peso o setor de serviços, né? Que no passado era o grande problema da inflação brasileira. Então você vai ter, né, provavelmente deflação até em muito desses preços. Então o mercado já está caminhando para uma inflação de alguma coisa com 2% para esse ano, e dado que a recuperação, como eu disse, eu estou mais otimista sobre a velocidade da recuperação do que algumas pessoas que estão falando por aí, né, menos 8, menos 7, não tem números assim, mas de qualquer maneira ainda vai ser uma recessão, vai ser uma recuperação que vai ter os problemas que a gente discutiu aqui. Então isso vai também garantir uma trajetória inflacionária para 2021 relativamente modesta. Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, especialmente Tony, Alberto, Henrique, o Renato, porque afinal de contas, não é exatamente um tema muito simples de se debater, e eu agradeço muito a paciência de vocês, a disponibilidade. Agradeço também o patrocínio da Adobe, através do seu CEO, Federico Grosso, e principalmente a disponibilidade da nossa plataforma, fornecida pela Atmo Digital, com seu CEO, Arnold Correia. Na próxima segunda-feira, nós teremos outro debate virtual às 11 horas com Renato Opsi-Blum, Fernando Fleider, Stefan Engiliardi do Carrefour. Nós vamos discutir questões relacionadas
a tecnologia, comércio digital e também a privaticidade que ultimamente entrou em voga por conta do acordo entre as telefonias e os governos no sentido de fazer monitoração de concentração de pessoas. Então, agradeço mais uma vez a todos os nossos debatedores, a você que nos assistiu até agora, e peço novamente desculpas por não ter conseguido fazer todas as perguntas enviadas para nós, mas vamos ficar em contato e tenho certeza que esse ciclo de debates virtuais de Money Report está ajudando a todos a tomar as decisões corretas nesse momento de crise tão complicado para todos. Muito obrigado e até a próxima.